Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja Nossa Senhora com o título Nossa Senhora do Bom Conselho. E muitos nomes se atribuem a Maria e um deles é este, Nossa Senhora do Bom Conselho. E nós precisamos sempre de bons conselhos e nos tempos que correm e não sempre ao longo da história, às vezes nem sempre recebemos bons conselhos. E a juventude, mesmo que hoje é formada, as nossas crianças, nós temos que rezar à Senhora do Bom Conselho para que eles encontrem pessoas que os aconselhem bem. E nós temos que sempre tomar decisões, e as decisões que temos que tomar na vida, sejam elas quais forem, devem ser iluminadas pelo Conselho de Maria, pelo bom conselho, por aquilo que é bom para nós, e também, inclusive na doença, no sofrimento, na dor, na solidão, nesta situação em que nos encontramos nesta pandemia, e que o Senhor nos ajude a olhar e perceber os maus conselhos. Nós vivemos num mundo cheio de maus conselhos. E o poder instituído, os meios de comunicação social que foram feitos para informar, para estar perto das pessoas, e de um momento para o outro são sufocados por gente que não pretende, não está do lado da verdade, nem do lado do povo, mas sim de interesses, de jogos, manipulações. E a Nossa Senhora do Bom Conselho é uma invocação que nós, a todos os níveis da vida, em todas as fases da nossa vida, devemos procurá-la, e que não nos deixemos manipular, não nos deixemos conduzir, sejamos livres verdadeiramente, porque ser cristão é ser livre no mais profundo do nosso ser, sem manipulações. Então que o Senhor nos dê força neste dia que celebramos Nossa Senhora do Bom Conselho, e rezemos por Altina Medeiros e a ação de graças a Santa Luzia e também Fernando Silva, e tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém considerava seu o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor com grande poder e gozavam todos de muita simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado,
porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, de que depunham aos pés dos apóstolos, e distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos chamaram Barnabé, que quer dizer filho da consolação, possuía um campo, vendeu e trouxe o dinheiro, que depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus. Foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os milagres que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje Nossa Senhora com o nome Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu penso que foi ontem, que é no segundo domingo da Páscoa, que se celebrava em Viana do Alentejo, no sul do Alentejo. Tem um santuário muito bonito, dedicado a Nossa Senhora, que fizeram a festa, Nossa Senhora do Ar. Nossa Senhora tem muitos nomes. E o Alentejo
depois do 25 de Abril, parou com muitas tradições por causa do medo. Medo! Por causa do medo. O Alentejo parou em Portugal com muitas tradições cristãs por causa do medo. Por causa do sistema em Portugal. E parece que ontem, não sei quantos anos depois, fizeram a festa da Nossa Senhora dos Ares. Foi muito bonito, muito significativo, e é bom e darmos graças a Deus que muita gente está a voltar. E também está a perder o medo. Eu tenho vários anos, vivi vários anos no Alentejo e sei do que estou a falar. O Alentejo viveu do medo. Do medo, ponto final. Apesar de alguns cristãos andarem com algumas teorias, com algumas coisas, mas o Alentejo em Portugal viveu do medo, sobretudo os cristãos. E Nossa Senhora dos Ares e tantas outras coisas, tantas coisas que tiveram que parar, e nós devemos dar graças a Deus, porque mesmo jovens estão-se a perceber. Agora houve eleições em França, agora no domingo passado, e é interessante as leituras, como as pessoas faziam as leituras, o bem e o mal. Um é o bem e outro é o mal. E pronto. E ai de ti, se não dividires o mundo assim, o bem e o mal. E não é assim. Não é assim. Os do bem, às vezes o bem que nos é apresentado como mal está cheio de mal. É ao contrário. Por exemplo, nós temos muitos portugueses em França. Há bairros em Paris onde não entra a polícia. Já não pode entrar a polícia. Mas ninguém sabe. E porquê? Não. Agora é assim. Agora é assim. E é o bem e o mal. E pintam-nos o bem e o mal, e nós temos que aceitar o bem e o mal assim. E não é assim. Nós temos que pensar. Nós temos que parar. Nós temos que refletir. Nós temos que perceber. Por exemplo, o Alentejo, honra seja feita, o Alentejo foi muito escravizado. Dividiram-se famílias. Foi tremendo aquilo que se passou, e é enorme de tonterias, completamente de tonterias, não resolveram absolutamente nada. E a Nossa Senhora do Bom Conselho é uma devoção da Albânia. A Albânia, eu penso que o Núncio Apostólico, que é um padre descendente da ilha de São Jorge, aqui de Otava, que é o Núncio Apostólico, representante da Igreja na Albânia. A Albânia esteve debaixo do regime comunista, foram perseguições, foram coisas tremendas, e o interessante é como se faz a lavagem da história. O interessante é como é que se consegue lavar e confundir o bem com o mal. O cristão não pode ser comunista, e ponto final. O comunismo é para destruir a religião. O comunismo quer destruir tudo o que é fé. Não há que ter ilusões. Portanto, e nós temos estes acontecimentos, por exemplo, a Albânia. Mas a Albânia, nós na Europa, há aqueles países todos que estão ali num lugar que é o que está a acontecer na Ucrânia. São países que estão num sítio onde nem são da Europa, nem são da Ásia, e portanto confluem, são ali zonas de choque. Ao longo de toda a história foi assim, e a Albânia está num desses sítios de conflito. E já no século V, no ano 332, 440, porque chegava lá o Império Romano, o imperador convertido, porque era o limite oriental do Império Romano, construiu lá uma igreja, uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Nossa Senhora, que depois, com o tempo, Nossa Senhora foi fazendo revelações e apresentou-se como Nossa Senhora do Bom Conselho. E na Idade Média, a Albânia foi invadida. Por exemplo, a imagem da Assunção de Cristo, que está nos Açores, veio do Oriente,
de onde hoje é Istambul, Constantinopla, veio para o Vaticano, esteve 200 anos no Museu do Vaticano, e quando as irmãs foram a Roma pedir para abrir um convento na Caloura, o Papa ofereceu-lhe a imagem do Senhor Santo Cristo, que veio do Oriente, e é significativo, é bonito, e quem sabe a história tem que fazer uma vénia diante do Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque a imagem, porque o Senhor, o Cristo é Cristo, e seja onde for, mas aquela imagem foi feita com amor, com carinho, por um povo que tem sofrido muito. E o interessante é que nós estamos aqui no Canadá, e às vezes mesmo os descendentes dos portugueses esquecem porque é que a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres teve que sair da Caloura para a Ponta Delgada. Mas também não podemos esquecer isso, porque o povo sabe, as pessoas sabem porque é que a imagem do Senhor Santo Cristo deixou a Caloura para a Ponta Delgada. Por causa de gente que chegava nos barcos e só fazia patifarias. Porque a Caloura é uma zona isolada, chegavam ali perto dos barcos. De onde é que vinham esses barcos? Não eram africanos. Mas pronto, não vamos por aí, mas é importante que nós não esqueçamos isto. Porque nós somos este povo que sofreu, nós somos filhos deste povo que sofreu. E agora alguns andam muito confusos, muita coisa, mas nós temos que saber de onde viemos. Na Idade Média, quando os maometanos que invadiram a Albânia, os maometanos turcos, que são os antepassados deste povo que está na Turquia, Nossa Senhora, a imagem que estava, porque o Oriente não tem imagens como nós, tem ícones, que são pinturas muito riquíssimas, Nossa Senhora, e dois homens viram o quadro andar pelo ar. E foram atrás, e o quadro saiu daquela zona e perdeu-se para a Itália. É o que diz a tradição. Estes homens que eram lá da Albânia ficaram muito perturbados. Entretanto, um dia num mercado a sul de Roma, numa cidadezinha pequenina, eles foram ao mercado e os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos. E no qual não há o espanto que aparece o quadro na parede daquela igreja. E portanto, a Senhora do Bom Conselho vem lá da Albânia e vem para a Itália. Quando os maometanos, que foi um grande problema, foram seguros ali na Turquia, e que o nosso povo tanto sofreu e tem sofrido, e por isso é que a gente esta questão deste povo que está a vir para a Europa, nós vemos, quem sabe história vê isto com uma certa dúvida. Não quer dizer que nós não tenhamos que acolher, porque no meio daquela gente há muitos cristãos. Agora, nós que sabemos história, temos que ter um bocadinho de dúvida, porque sabemos o que aconteceu no passado. E pôr em causa, porque hoje em Paris há bairros onde nem sequer já entra a polícia. Eles têm uma lei, têm regras, e os nossos jornalistas queridos do Ocidente não falam disto. Não falam. Pronto. E o que é que acontece? Acontece que em Itália Nossa Senhora do Bom Conselho é uma devoção que começou porque ninguém percebeu como é que o quadro apareceu ali, como é que os sinos tocavam num mercado, no dia de feira, no dia da feira de São Marcos, porque nós temos terras em Portugal que tinha a feira de São Marcos, e é uma tradição europeia, porque São Marcos, por exemplo, é o padroeiro de Veneza, onde celebramos ontem a festa de São Marcos,
E foi no dia, nessa feira, que havia a sul de Roma, que aconteceu este fenómeno. Os sinos que não paravam, numa feira, num mercado, e portanto Nossa Senhora do Bom Conselho impõe-se ali como na sua devoção. Já no nosso tempo, portanto, e depois houve papas que quando presenciaram isto, investigaram o que é que tinha acontecido. O Papa Paulo II foi um dos que investigou sobre a verdade dos factos, saber como é que aconteceu, porque a Igreja tem que saber. E foi o primeiro Papa em 1464, no século XV, fez a primeira investigação como é que isto tudo aconteceu, para perceber. Depois houve o Papa Leão XIII, visitou o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho, que criou aquela igreja como basílica, etc. Mas em 1993, já no nosso tempo, depois do regime comunista ter caído na Albânia, agora é interessante vermos o que está acontecendo na Ucrânia, que isto parece que está tudo desligado, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra, e está tudo ligado. Aqueles que eram a favor da Rússia agora são todos contra o Putin. E a gente não entende. Mas como é que é? Como é que há uns anos atrás tudo o que era a favor do sistema russo, agora de um momento para o outro viraram-se todos contra Putin. E a gente não sabe, francamente, eu não entendo, não percebo, nem todo um lado nem todo o outro. Mas só que eu, já com os anos que tenho, interrogo-me, como é que é? Esta gente todos esses países, toda esta gente, todo o Ocidente, que eram a favor da Rússia, de um momento para o outro, tornam-se todos contra o Putin. E o Putin é o mal neste momento. O mal encarnado na Terra é agora. E os jornalistas. E nós, como cristãos, temos que ver o que é que está por trás disto. Até como é que em 2 décadas, muda tudo. E muda tudo o pensamento. Agora está toda a gente no Ocidente, e ai de ti, que ponhas em causa. Nós não conseguimos perceber. Eu não consigo perceber. Porque é que, de um momento para o outro, todos aqueles que eu conheci, todos aqueles que eu vi, eu era contra a Rússia, completamente contra os princípios da Rússia. De um momento para o outro, aqueles que eram a favor, são todos contra. E os outros põem-se em dúvida, que é o meu caso. A gente não percebe o que é que estará em causa. E, portanto, e o que está em causa tem a ver com isto tudo. Em 25 de abril de 1993, o nosso querido Papa João Paulo II foi à Albânia e levou uma cópia deste ícone, desta imagem que está em Itália, para a Albânia, como sinal de reconciliação do povo, depois do comunismo cair. E só depois do comunismo cair é que levou esta imagem e portanto, o Vaticano ajudou a reconstruir, os cristãos ajudaram a reconstruir o santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho na Albânia, de onde veio a devoção. Nossa Senhora deu, porque em momentos de guerra, em momentos difíceis, nós precisamos de bons conselhos para saber optar. E aquele povo que está ali num lugar de choque, um lugar de conflitos, ao longo da história procurou o conselho de Maria, Nossa Senhora. E Nossa Senhora não falhou. Mas nós cristãos, neste momento agora que vivemos, agora a situação que estamos a viver atualmente, é uma das interrogações. A mim não me sai da cabeça essa interrogação.
Porquê que 10, 15 anos, já está menos, já exagero a dizer 20 anos, mas 5 anos. 5 anos. Tudo era tudo era a favor da Rússia. Tudo era a favor, de um momento para o outro. E o que é que está por trás? E precisamos do bom conselho de Maria e da Senhora para nos fazer interpretar os acontecimentos que estão a acontecer no nosso mundo e nas nossas vidas. Mesmo quando nós estamos doentes, nós precisamos de bons conselhos e todos desejamos ter bons médicos que nos aconselhem bem, que nos orientem bem. Nós precisamos da graça da Senhora do bom conselho, mas não caiamos no exagero, nestes exageros de grupos que no Ocidente agora, passado não interessa nada, agora vêm os tempos novos. E há muitos cristãos nesta perspectiva, agora estamos nos tempos novos, e às vezes os tempos novos é muita malandrice, muita maldade. O Hitler disse que eram tempos novos. O Hitler, quando na Alemanha impôs-se e o povo aderiu porque eram tempos novos. Os alemães seriam o povo perfeito, governariam o mundo. E convenceu o povo com a ideia dos tempos novos. O Napoleão em França convenceu os franceses dos tempos novos. O comunismo, este marxismo todo, o Stalin, convenceu o povo dos tempos novos. E os grandes perigos da humanidade vêm sempre com a ideia dos tempos novos, dos tempos modernos. Nós temos aí muitos cristãos preocupados em ser modernos. E quando o modernismo é recorrermos a Nossa Senhora do Bom Conselho, que nos aconselha a ser prudentes, a ser muito prudentes. A grande maioria dos cristãos bem informados neste momento estão confusos, que é o meu caso. Porque há cá 5 anos todos eram no nosso Ocidente, todos eram contra, agora são a favor. Porquê? O que é que está escondido? O que é que está escondido por trás? Será o bem? Será a verdade? O que é que está escondido por trás? Que Nossa Senhora do Bom Conselho nos ilumine e nos dê força, porque nós precisamos de luz. Ontem nós em Portugal celebramos o 25 de Abril. E eu há uns anos atrás, há 5 anos, fui interrogado por pessoas do governo o que é que eu tinha contra o 25 de Abril. Aqui em questão. O que é que eu tinha contra o 25 de Abril? Eu não tenho nada contra o 25 de Abril. Só que eu vivi no Alentejo. Percebi as perseguições que houve no Alentejo. Vi muita coisa que não é... Eu conheço a casa onde nasceu o Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia morreu em 92. Nunca apareceu nas televisões. O 25 de Abril de 74, 75, a década de 80, ele não apareceu. E porquê? Porquê é que nós não nos podemos interrogar? Uma vez fui para ir visitar o túmulo do Salgueiro Maia e perguntei à porta do cemitério, ali umas escadas que há ali, com um colega meu, e o povo disse: vós não ides à sepultura do Salgueiro Maia. Porquê? Porque há gente que quer fazer mal, inclusive à sepultura do Salgueiro Maia. Porque o Salgueiro Maia ficou mal com o povo do Alentejo, porque foi uma desgraça que aconteceu no Alentejo. E depois veio os comunistas. E ele virou costas aos comunistas e ficou mal contra os comunistas. E eu respondi a essa pessoa do 25 de Abril: eu não tenho nada. Nem nada a favor, nem nada contra. Mas agora é proibido interrogar-nos, questionarmos-nos. Porque nós agora vivemos num tempo porque alguns dizem que o bem é isto e tu tens que dizer que o bem é isto. Tu não podes pensar.
É isto, e ponto final, não podes absolutamente dizer nada. E a Senhora do Bom Conselho, para nós cristãos, é a nossa inspiração. Nós temos que nos questionar, nós temos que nos interrogar. Nenhum dos que aqui está viveu no Alentejo, mas certamente se algum alentejano que nasceu no Alentejo ouvir aquilo que eu estou a dizer, sabe do que eu estou a falar, sabe do que eu vivi. E eu dou graças a Deus por ontem, por exemplo, celebrarem Nossa Senhora em Viana do Alentejo, que é um santuário muito lindo de Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora dos Ares, porque nós precisamos de nos questionar, precisamos virar-nos para Maria, que nunca virou as costas a ver o povo, e não é aceitar a verdade que nos impinge aqui ou lá. Nós temos o dever e a obrigação de pensar, de pensar. Isto não quer dizer que nós, por exemplo, em relação ao 25 de Abril, neguemos o bem que houve do 25 de Abril. Houve coisas boas, mas não foi tudo bom. Houve coisas boas no 25 de Abril, mas não foi tudo bom. E porquê é que nós não somos proibidos de falar nessas coisas menos boas? Tu não tens o direito de falar. E temos vivido há 40 e tal anos em Portugal, em que os mesmos falam, dizem, e ontem parece que foi a primeira vez que alguém disse aquilo que o povo pensa. Aquilo que é o pensamento do povo. Foi a primeira vez, nestes anos todos, que alguém, e esse alguém, que eu não vou dizer aqui o nome, esse alguém que falou, não sei, foi um menino que nasceu na linha de Sintra, onde há só problemas sociais, e para ser alguém na vida, foi para o seminário, para fugir dos problemas que há sociais naqueles bairros. Esse que falou na Assembleia da República, fugiu como menino para o seminário, para crescer como pessoa intelectualmente, para ser um homem, que foi tirar a tese de doutoramento a Oxford, a Inglaterra, com um grande nível, e sabendo que muitos amigos dos que cresceram com ele naqueles bairros que há na zona da linha de Sintra, se perderam, estão perdidos. E foi a primeira vez, ontem, que o povo disse. Mas há sempre quem esteja contra. E é bom que estejam contra, mas nós devemos interrogar-nos. E que Nossa Senhora do Bom Conselho nos dê força e que nos dê alegria de viver e que procuremos em todas as situações da nossa vida a Senhora do Bom Conselho. Irmãos e irmãs, o batismo na água e no Espírito foi um grande dom que o Senhor nos deu. Oremos por todos aqueles que o recebem, dizendo: ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Pelos que nascem da água e do Espírito Santo, para que um dia possam ver o reino de Deus revelado por Jesus e Nicodemos, oremos. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Pelos que sofrem a oposição forte do mal, para que encontrem mãos amigas que os ajudem e pessoas que os recebam em sua casa, oremos. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Pelos que andam em busca da verdade, para que a reconheçam em Jesus Mestre Divino e os sinais anunciadores do seu mistério, oremos. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Pelos que invocam a Deus nas horas tristes e esperam que venha em seu auxílio, para que em Jesus sintam um alívio, oremos. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Pelos membros desta comunidade paroquial, para que na luta diária do Espírito contra a carne experimentem a presença de Jesus e a sua força,
Oremos. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, dos teus irmãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nós e toda a salvação da Igreja. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhes deste tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossa observação está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna, e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte, e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Sana nas alturas, bendito vem em nome do Senhor. Ó Sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, neste dia da Nossa Senhora do Bom Conselho, que cada um de nós se deixe influenciar por Maria e procure na sua vida os melhores conselhos em todas as situações da vida. Porque, por exemplo, com os jovens, a formação é isto: ajudar que a pessoa tenha capacidade de decidir bem, porque a nossa vida é feita de decisões corretas. Às vezes não são corretas. Portanto, confiemos a Maria, todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, todas as nossas situações que nós vivemos, com doenças, etc., que saibamos fazer as boas opções. Convidamos a todos para à noite rezarem connosco o terço, através da internet e YouTube, e agradecemos a quem nos tem dado o prazer e a alegria de se inscrever na nossa página. Muito obrigado, que estejamos todos unidos à volta desse sentido de sermos cristãos sem medo, porque o nosso mundo, até os jovens, pela forma como falam e justificam certas coisas, mete medo, porque nós não crescemos, nós os mais velhos, fomos livres para emigrar, fomos livres para procurar trabalho, fomos livres para fazer... fomos livres. E hoje houve-se comentários, sobretudo os mais novos, como estão formados, e doutores, que metem muito medo, justificam aquilo que não é justificável. Que o Senhor a todos inspire, que Maria do Bom Conselho todos inspire, porque não é por ser doutor, não é por ter grande formação que se fazem boas opções. Não é por isso. É pela formação familiar, pelo crescimento interior, pela alegria de viver, por a capacidade de alegria. Que Maria do Bom Conselho a todos inspire e todos nos dê força para viver, e sem medo em nenhum aspecto na vida. O cristão não pode ter medo. A todos bom dia, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. À missa às 6 da manhã.